A gente vai ver agora alguns pontos que mudam aí com a queda dessa medida provisória. O que volta a valer é o texto original da reforma. A medida provisória esclarecia que a reforma valia para todos os trabalhadores, inclusive os que já estavam empregados antes de ela entrar em vigência no dia 11 de novembro de 2017. Sem a MP, não fica claro se a reforma trabalhista afeta trabalhadores que já estavam empregados antes da nova lei ou apenas os contratos feitos após a entrada em vigor das novas regras. A medida provisória dizia que as grávidas só podiam trabalhar em locais de insalubridade mínima ou média por vontade própria e caso tivessem um atestado médico que liberasse a atividade. Em locais de insalubridade máxima, o trabalho das gestantes era vetado. Com a queda da medida provisória, grávidas vão precisar de um atestado médico para não trabalhar em locais de insalubridade média ou mínima. O trabalho das gestantes continua vetado em lugares com insalubridade máxima. Para esclarecer esses pontos, eu converso agora com a Rita Cortez. Ela é advogada trabalhista e vice-presidente do IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros. Rita, obrigada pela participação aqui com a gente. Vamos ao primeiro ponto, que é a validade da MP. Portanto, termina a validade hoje. A gente escuta falar em decreto, portaria, projeto de lei. O que a gente deve ver pela frente? E a pergunta que eu te faço é, pode virar uma lei muito pautada em jurisprudência, ou seja, em decisões da Justiça? Eu acho que esse é o assunto que é mais tormentoso, né, com a queda da medida provisória. Até porque ela deixa de existir. Então, nós vamos ter a lei anterior, que já tinha provocado mais de 100 alterações na CLT, e você tinha uma medida provisória que não só regulamentou. Eu até estava assistindo dentro da programação de vocês a opinião do jornalista, em que ele disse que a medida provisória ela promoveu alguns ajustes. Na verdade, ela, sim, regulamentou alguns dispositivos da reforma trabalhista, mas em outros ela provocou uma mudança, uma alteração do que estava, vamos dizer assim, em vigor. Então isso vai trazer uma grande confusão, porque quem foi contratado durante os 5 meses de vigência da medida provisória vai ficar sem saber se aquilo dali foi válido ou não. Não será válido, porque a medida provisória deixou de existir. Né? Voltando à lei da reforma, vão continuar alguns questionamentos que hoje já estão na Justiça, principalmente sobre a questão da aplicação imediata da lei. E que poder tem portarias, decretos ou projetos de lei? Para os decretos, eles não podem tratar de todos os assuntos que foram abordados na medida provisória. E uma portaria ministerial, ela não tem o mesmo valor da lei. Nada pode ir contra a lei. Uma portaria do Ministério do Trabalho, ela não pode confrontar com a lei. Então, eu acho que a confusão, se vierem outras normas em substituição, que não seja via projeto de lei, e o presidente da Câmara já disse, Rodrigo Maia, já disse que só vai colocar em votação e apreciação da Câmara dos Deputados o que vier por projeto de lei. Estão nas vésperas da eleição, eu acredito que ninguém vai apresentar projeto de lei, ainda mais sobre um tema polêmico, que são as alterações na legislação do trabalho. A gente viu aí na reportagem, um dos temas mais polêmicos é com relação à gravidez e insalubridade. Como é que ficam essas mulheres nesse momento que estão grávidas e fecharam um acordo aí nesse momento de medida provisória? Eu acho que na questão da grávida não existe necessariamente assim uma confusão. Eu acho que houve um agravamento, porque antes a mulher grávida, durante a gestação, ela não poderia trabalhar, em hipótese alguma, em ambientes insalubres, com insalubridade mínima, média e máxima. Era proibido. Pela reforma trabalhista, o trabalho insalubre continua sendo proibido quando há grau máximo de insalubridade. Quando há insalubridade mínima e média, a grávida, ela poderia trabalhar nesse ambiente e ela só deixaria de trabalhar, ela só não teria esta autorização se ela tivesse um atestado médico proibindo, dizendo que aquilo ia fazer mal à saúde dela e do neném. Com a medida provisória, a nova norma, vamos dizer assim, minimizou essa situação.
ela disse o seguinte, olha, você só pode trabalhar em ambiente insalubre mínimo e médio se você, grávida, portar, apresentar um atestado dizendo que você está liberada para trabalhar, que é o caminho contrário. Então, é uma atitude voluntária da trabalhadora. Disse assim, olha, eu posso trabalhar, eu posso exercer esse trabalho ainda que haja uma condição de insalubridade mínima e média. Eu acho que, de qualquer forma, qualquer condição insalubre numa gravidez, ela é sempre uma situação de risco. Mas, sem dúvida nenhuma, o fato da medida provisória autorizar que a grávida espontaneamente, voluntariamente apresente um atestado médico, já faria uma grande diferença do que você começar a trabalhar e aí ter que apresentar um atestado médico para dizer que não pode. Rita, a gente vai ver outros 2 pontos que agora têm a ver com contratos intermitentes e jornada diferenciada de 12 por 36 horas. Vamos ver. Segundo a medida provisória, uma empresa não podia demitir um trabalhador com contrato normal e recontratá-lo imediatamente como intermitente. Para isso, o patrão teria que esperar 18 meses, 1 ano e meio. No contrato intermitente, que é uma nova modalidade estabelecida pela reforma trabalhista, o empregado não tem garantido o tempo de trabalho mínimo, ganha por hora ou por dia de serviço e é convocado para trabalhar quando o empregador quiser. A MP também derrubou a multa de 50% do valor da remuneração, caso o empregado ou o patrão descumprissem um acordo de trabalho. Sem a medida provisória, a empresa vai poder demitir os funcionários e, logo em seguida, recontratá-los como intermitentes. Além disso, a multa de 50% entra em vigor. Ou seja, se o empregado não comparecer na hora da convocação acertada, ele paga a multa para o empregador. Da mesma forma, se o empregador convocar o trabalhador e não houver trabalho, é o patrão quem paga a multa. Com a medida provisória em vigor, a jornada em que o empregado trabalha por 12 horas e descansa nas 36 horas seguintes só podia ser estabelecida após negociação do sindicato com os patrões. A única exceção era o setor de saúde. Agora, esta jornada, 12 por 36, passa a poder ser estabelecida por acordo entre funcionário e patrão. Justamente nesse período de validade da MP, muitas pessoas devem ter fechado contratos focados nesses 2 pontos especificamente. Você trabalhar por hora, por jornada e especificar que tipo de jornada você queria, que já não podia, tinha que ser uma coisa de um acordo coletivo. Que dificuldades essas pessoas devem encontrar agora se elas fecharam esse acordo no período de validade da medida provisória, Rita? Elas vão ter que discutir, certamente, né, esse assunto vai parar na Justiça do Trabalho. Porque, no caso do contrato intermitente, o contrato intermitente é uma figura nova, é uma figura nova de contratação que veio com a reforma trabalhista. A pessoa ganha por hora ou por dia trabalhado? Você é convocado para trabalhar durante um determinado período. E você só ganha por aquele determinado período, por isso intermitente. Então, o empregador te convoca para prestar uma atividade durante um certo período e você também só vai ser remunerado por aquele período. Aí pode ser horas, enfim. Aí não significa necessariamente que você vai ser contratado por hora de trabalho, mas sim pelo período em que você foi convocado. O mais dramático é que se você não atendesse à convocação, se o empregado não atender à convocação do empregador, ele é multado. E não possibilita que o empregador, durante o período que ele fique em inatividade, quer dizer, sem trabalho, ele possa desenvolver a atividade para um outro empregador. A medida provisória, ela, de certa forma, além de estabelecer uma série de regras inerentes ao contrato intermitente, ela autorizou que o empregado, durante esse período de inatividade, pudesse prestar serviço para um outro empregador, porque senão ele vai ficar limitado a ganhar só por aquele período que ele havia trabalhado. E tirou a multa. Quer dizer, se convocado, ele disse assim, olha, eu não posso atender à tua convocação. Então, você não é penalizado, segundo a medida provisória. O outro ponto, que eu acho que também tem que ser destacado, que a medida provisória alterou, embora também seja um ponto polêmico do ponto de vista jurídico, é que você tem um período de carência. Eu estou trabalhando hoje com um contrato de trabalho sem nenhuma outra característica. Aquele antigo contrato de trabalho regido pela CLT. Se eu sou despedida hoje, o empregador pode dizer assim, olha, eu não vou querer mais que você trabalhe da forma que você estava trabalhando anteriormente, eu agora quero te contratar por determinados períodos, eu vou celebrar com você um contrato intermitente, então ele pode, no dia seguinte, demitiu, contrata no dia seguinte, sob a modalidade do contrato intermitente.
Na medida provisória, se dava 18 meses para que o empregador pudesse fazer essa alteração. Mas, de qualquer maneira, a alteração já seria uma coisa duvidosa, porque você não pode contratar e recontratar em fraude à lei. Quer dizer, na verdade, a pessoa estava trabalhando numa determinada situação e você contrata por outra sem ter motivo, sem ter justificativa nenhuma para aquele outro tipo de contratação. Então, a gente entende até que haveria uma fraude. Mas, de toda sorte, levando em consideração a literalidade da lei, né, o empregador, pela medida provisória, não pode dispensar e admitir no dia seguinte a mesma pessoa no dia seguinte, já sob a modalidade da contratação intermitente. E agora pode? Agora pode. Na escala de 12 por 36, que a escala de 12 por 36, ela é fixada a partir de algumas atividades que são características e que exigem a escala de 12 por 36, porque não deixa de ser uma jornada extenuante. Você trabalha por 12 horas, descansa, mesmo que você descanse por 36 horas, 12 horas de serviço seguido é um trabalho, não deixa de ser uma jornada que a gente chama de extenuante. Bom, pois bem, com a medida provisória, essa 12 por 36, salvo o setor de saúde, os que trabalham no setor, hospitais, clínicas, qualquer estabelecimento vinculado à área de saúde, a pessoa teria que, só poderia ter a escala se houver negociação com o sindicato. Então, se fixada a escala de 12 por 36 em acordo e convenção coletiva, tudo certo. Não tendo negociação coletiva, você pode fixar a escala direto com o empregado. Que é o que vale agora. Que é o que vale agora. E qual é a importância da negociação coletiva? Porque o sindicato vai verificar se, primeiro, há necessidade ou não de fixar aquela escala. E quando você estabelece jornadas, que são jornadas especiais, elas são seguidas de uma série de normas também que regulamentem aquilo. Que, vamos dizer assim, retirem, vamos dizer assim, a gravidade de estar se contratando para aquela jornada de trabalho. Então, você tem um certo acompanhamento e fiscalização do sindicato, além da possibilidade de fixação de normas que regulamentem o exercício daquela atividade através dessa jornada, vamos dizer assim, por escala, né? Que é 12 por 36, trabalha 12, folga 36. E a gente tem mais 3 pontos para ver aí, que é a indenização por danos morais, as gorjetas e a questão dos autônomos. Vamos ver. A medida provisória colocava como referência para o cálculo da indenização por dano moral o valor máximo do INSS, pouco mais de R$ 5.600 em 2018. As indenizações poderiam ir até 50 vezes o valor do teto, dependendo da gravidade da ofensa. Sem a MP, o valor da indenização volta a ser atrelado ao salário do trabalhador. Os valores variam de 3 a 50 vezes, dependendo do grau da ofensa. A medida provisória dizia que as gorjetas integravam o salário do trabalhador e o empregador tinha que anotar na carteira de trabalho o salário fixo acrescido da média das gorjetas dos últimos 12 meses. Com a queda da medida provisória, não há mais regra definindo que a gorjeta pertença ao empregado, nem a obrigatoriedade de anotação do seu valor na carteira de trabalho. A medida provisória proibia a cláusula de exclusividade nos contratos de trabalhadores autônomos. Agora, com a MP caducando, volta a vigorar o texto da reforma trabalhista que permite cláusula de exclusividade para trabalhador autônomo. Rita, voltamos a 3 pontos, mas também bastante polêmicos e que foram discutidos. Sobre a questão do dano moral, o que a gente pode ver com a queda da MP é que, por exemplo, se 3 pessoas cometeram uma mesma ofensa, digamos assim, as 3, independentemente do cargo, com a medida provisória, pagariam ali uma mesma indenização. Agora não, né? Deixa eu te explicar, Cecília. Tabelar o dano moral. É isso. É o valor da indenização. A reforma trabalhista estabeleceu uma tabela. De acordo com a gravidade da ofensa, que é leve, média, grave e gravíssima. São 4 gradações para a ofensa. Que tem a ver com o salário do trabalhador. Aí você, de acordo com essa gravidade, é de 1 a 50 vezes e, pela reforma, seria calculada, a base de cálculo é o salário do trabalhador.
Com a medida provisória, a base de cálculo, para você calcular essa indenização, você levaria em conta o teto máximo da Previdência Social, que hoje gira em torno de R$ 5.600. O que tornava a coisa mais igual, exato, que era uma crítica. Independentemente de já ter sido tabelada a indenização, aí você tem que ver a extensão da ofensa e estabelecer um valor de indenização compatível com a agressão, com o prejuízo, com a ofensa. Mas, pois bem, não suficiente isso, o que acontecia? Se eu ganho 10 mil e você ganha R$2.000, e foi cometida a mesma ofensa contra nós duas, vamos dizer assim, uma ofensa de grau médio, que seria, acho que, se não me engano, 5 vezes o meu salário, é lógico que eu ia receber uma indenização maior do que a sua. Sendo que a gente pode ter sofrido a mesma ofensa. É isso. Entendeu? É a mesma gravidade de ofensa, então eu estou recebendo mais porque eu ganho mais e você receberia menos porque você ganha menos. Com a fixação do teto, ainda que seja em 5.600, né, você tem pelo menos um equilíbrio aí. Todos vão receber, independentemente da ofensa, o mesmo valor de indenização. A modificação foi em suma, é isto. Você havia me perguntado... A gente não, aí fomos nisso, tem gorjetas e ainda autônomos. Eu acho que autônomos aí é um ponto ainda mais delicado, porque fala sobre... são dois pontos que parecem discordantes, né? Autonomia e exclusividade. Autônomo, a pessoa, teoricamente, ela está gerindo a própria vida profissional. Como é que um autônomo pode ser exclusivo? Quer dizer, é uma contradição. Pois né? é. Você não pode ser considerado autônomo. Aliás, você já não pode ser considerado autônomo se você estiver dentro do fator subordinação, que é um elemento básico para caracterizar a relação de emprego, você é empregado. Você não seria autônomo. Mas vamos dizer que você firmou um contrato de autonomia e deram validade independentemente de ter a característica do trabalho subordinado, o que não seria autonomia e seria a relação de emprego. De qualquer forma, pedir exclusividade, que você dedique a sua atividade para um único empregador, é um contrassenso. Isso não é autonomia. Então, a medida provisória, ela retirou, pelo menos, o termo exclusividade. Né? Até para não se criar esse contrassenso. Voltando à reforma, pode-se firmar um contrato de autonomia pedindo exclusividade no desenvolvimento do trabalho ao empregador. Rita, a gente viu uma série de pontos aí, entre eles os mais polêmicos. Eu acho que deu para esclarecer um pouquinho aos nossos telespectadores. Agradeço você a participação aqui com a gente. Vamos ver o desenrolar de toda essa história a partir de agora. E salve Jorge. Salve Jorge. E salve Jorge. Obrigada, Rita.